Irmãos, dando sequência às mensagens que nós começamos desde o domingo passado, sobre o tema anual que nós temos, Lançando o Alicerce, nós lemos a palavra de Mateus 7, lá no finalzinho, quando Jesus encerra o Sermão do Monte, ele encerra com um apelo, para demonstrar que tudo que foi ouvido, e que não é apenas ouvido e não atendido, não vale nada. Você ouve, você constrói, mas se você ouve e constrói, não ouvindo do jeito de Deus, vem os ventos, vem as ondas, vem os temporais, derrubam a casa que você construiu. O texto diz assim, que eles ouviram, mas um ouviu, praticou, outro ouviu, não praticou. Os dois construíram, mas os dois construíram, um construiu da forma correta, ouvindo, praticando. Veio os ventos, e essa casa não caiu. Uma das frentes que nós temos na nossa igreja, é a frente do ensino, da educação cristã. E hoje, nós queremos expor um pouco sobre a importância da escola bíblica dominical, como também uma programação da nossa igreja, que está disponível para mim e para você, para ouvir e praticar. Como o pastor Juba falou, a escola dominical é aquele momento exclusivo para mim e para você, e é para os meus irmãos, escola dominical é para os de fora, mas também para os de dentro. Vai ter assuntos que são interessantes aqui, como missões, por exemplo, para os de fora, para os de dentro. Ensino do Novo Testamento, Antigo Testamento, para os de dentro e para os de fora. Vai muito de quem vai ministrar e aplicar em alguns momentos, para estimular, provocar um desejo por servir a Deus, porque assim, a fé vem, ouvir o quê? A palavra de Deus. Não só a pregação no domingo, esse aqui talvez seja o ápice do culto, da palavra de Deus, mas não é só isso, tem a ver com a obediência durante a semana, de você reservar um tempo na presença de Deus, de investimento na oração e na leitura da palavra. Se você não tem isso, a sua vida vai demonstrar se você está no caminho certo ou não. Tem também a escola dominical. Nós temos pelo menos aí, nós vamos ter pelo menos 5 classes, juntamente com novos membros. Mas enfim, nós vamos, eu não sei, eu gostaria que apagasse essas luzes aqui pelo menos, quem pudesse apagar, essas luzes aqui, ó. Isso, pode apagar também, essas pequenininhas também, essas, você sabe, Juba, qual que é essa aqui? É lá atrás? Fica melhor? Ficou melhor. E para isso, irmãos, nós queremos expor um pouco sobre a importância da escola dominical. E o texto que fundamenta essa importância estão nos versículos de 14 a 17, que estão lá em 2 Timóteo 3, de 14 a 17. Vamos fazer essa leitura juntos? Vamos lá. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste, e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste, e que, desde a infância, sabes as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação, pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus, e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Amém, irmãos? Nesses versículos nós encontramos 3 princípios elementares para uma boa construção: conhecimento, entendimento e sabedoria. Presta atenção, a gente precisa conhecer as coisas, entender o que nós estamos conhecendo e ter a sabedoria de administrá-lo quando é preciso, porque às vezes conhecimento que nós temos, não precisamos ter a sabedoria de não aplicá-lo muitas vezes. Não é para esse momento, esse conhecimento. A sabedoria está em você não expor o conhecimento que agora não tem que ser exposto. Entende isso? Segura com você. É o tal da frase, né? Menos é mais. E eu gosto de falar muito, né? Explicar muito. Então, estou aprendendo, menos é mais. Às vezes vai ficar com gostinho de quero mais. Gostaria de falar, de destrinchar, dizer o que está sendo dito, mas aqui naquele texto vai falar de conhecimento,
é entendimento e sabedoria. O conhecimento, aquisição de conhecimentos, né, que você não tinha. O entendimento é a compreensão daquilo que você está comendo, ruminando, né, comendo. E a sabedoria é aplicá-lo como solução de problema. Onde a gente encontra isso? Nas Escrituras. Aonde a gente aprende também, em que espaço, em qual programação? Na escola dominical. Vamos lá. A EBD é a principal agência de ensino da igreja. Primeiro, possui um programa de estudo da Bíblia, sistemático, profundo, eficaz e abrangente. Segura aí. Por que isso? Porque é a Bíblia que diz que ela explica algumas coisas de forma sistemática. Ela é profunda, ela é eficaz. Toda a palavra de Deus, como que é? A palavra de Deus é viva e eficaz ali é energes, energia. En dentro, ergo, energométrico. Ergo, trabalha dentro. A palavra pregada, ouvida, ela trabalha dentro de você, ela provoca um desajuste emocional, sentimental, espiritual, afetivo dentro de você, e isso não é ruim, é bom, porque é a palavra eficaz que trabalha dentro, mais afiada do que um bisturi de 2 gumes. Ela provoca uma cirurgia espiritual que provoca, sim, não deixar você do jeito que você está, porque você pode ser melhor do que você é, pelas Escrituras, amém? Isso também é feito nesse ambiente exclusivo da escola dominical. E abrangente, porque alcança muitas coisas. Vamos lá, segundo. Possibilita o estudo completo das Escrituras, respeitando a idade, a capacidade e a linguagem dos educandos. Nós temos também o momento das crianças, os momentos dos adultos, dos adolescentes, dos jovens. Uma coisa que nós vamos ter nessa escola dominical é a nossa classe inédita aí dos nossos adolescentes, né, pré-adolescentes e adolescentes. Nós teremos a nossa classe inédita. Mais uma vez, é a mais antiga e tradicional organização de ensino das igrejas. É a mais antiga e tradicional organização de ensino das igrejas. Meus irmãos, num tempo onde as coisas estão muito corridas, a informação, nem toda informação nova que chega, eu a aprendo, porque conhecimento, ser ensinado, estudar sem aprender, pelo amor, porque estudar mesmo, traz a ideia de algo completo, legítimo. Você estudou mesmo? Você não aprendeu, então você não estudou. Tem gente que, acha que está estudando, só está pincelando e não está aprendendo, porque o aprender protege você de ser repreendido. A aprender, repreender e corrigido. Tem gente que estuda, aprende, pula os dois lá, que diz lá, repreensão, correção e educação na justiça. Educação. Tem gente que aprende, é ensinado e já é educado. Mas quando você é ensinado, não aprende, você passa pela repreensão e a correção. Aí você entra na educação. Tem gente que não precisa ser repreendido e nem corrigido e já é educado. É só pensar em você quando você era pequeno, é só pensar quando você tem os seus filhos, agora você tem os seus netinhos, aquele netinho que pula no seu sofá, que arrebenta com tudo. É esse netinho que avança, quebra tudo. E os pais precisam saber que, se você ensina os seus filhos dentro da sua casa, você também pode dar ensino, para o seu filho também na casa da vovó e do vovô. Lá na casa da minha mãe, eu falo, ó, quem é a autoridade aqui é a vovó, então vocês obedeçam a sua avó, não é para fazer isso, então tudo é encaminhado. É o pai que dá isso, porque a autoridade direta para os filhos são os pais, e não o vô e a avó. Na ausência e na displicência, na negligência do pai e da mãe, às vezes Deus tem misericórdia, faz um vô e uma avó, nos princípios e valores, ajudar nessa educação. Mas tinha que ajudar, não ser o principal. E tem muitas igrejas hoje que elas extinguiram, abandonaram, não fizeram mais conta, não querem mais escola dominical. Porque é outro projeto, é outra proposta, para amenizar. Acorda muito cedo, porque a balada da noite anterior foi massa, então, para que 9 horas da manhã? E só quem experimenta aqui 9 horas da manhã, e tem aprendido na escola dominical, como tem sido bom, não é verdade?
Isso educa a gente, meus irmãos. Isso educa. Assim como escola tem férias, a escola dominical também tem férias. Essa é bom também. Tem férias, eu estou acordando um pouco mais tarde, dia 2 de fevereiro, nós estamos aí de novo. Não é verdade? Vamos lá. A EBD, né? Principal agência de ensino da igreja. Funciona com regularidade, sem interrupções, a não ser as férias. Mas a ideia é começar um módulo e ir até o final, certo? Vamos lá. Seu livro texto é a Bíblia, não pode ser outra fonte, né? Entenda, meus irmãos, a fonte de conhecimento, regra de fé e de prática, é claro que nós usamos outros elementos que traz observações e complementam aquilo que já foi tirado e exposto pelas Escrituras, amém? Responsável pela instrução do povo de Deus nas Escrituras. Vamos lá, a EBD, Agência de Transformação. A Escola Bíblica Dominical de Hikes, que é esse cara que criou a Escola Dominical, foi pensada no primeiro momento para crianças resgatadas das ruas do vício e do crime. Quando esse cara pensou numa escola bíblica, na região dele lá, ele falou assim, cara, eu preciso criar uma escola para essas crianças que estão aqui fora da igreja. Então ela foi pensada de forma missionária, evangelizadora, de resgate. Então nós estamos aqui lutando para fazer você, membro antigo dessa igreja, se manter, ou resgatar você do sono, da mesmice, de uma rotina sem compromisso. Talvez aqui eu não preciso nem explicar isso aqui, nós teríamos que estar lá fora, fazendo valer a escola dominical lá fora para as crianças. Quem sabe isso não acontece com alguém aqui? Pastor, eu quero criar uma escola dominical aos domingos, com tantas pessoas e lá fora. Nós vamos dar escola dominical. Por que não isso? Porque esse foi o começo. Não foi para a igreja, foi para os de fora. E hoje nós pegamos isso para os de dentro, porque também as Escrituras falam para os de dentro. Aliás, o Novo Testamento, quase todas as cartas de Paulo, de Pedro ali, falam para os de dentro. Os evangelhos é conteúdo para os de fora. Fala para os de dentro também. Você quer pregar o evangelho? Prega Jesus Cristo. Você quer ensinar os de dentro? Prega os evangelhos e as cartas de Paulo. Se você quer saber sobre Jesus de Paulo, vai ler os evangelhos. Tríplice ênfase tem a escola dominical: social, bíblica e evangelística. Recuperou milhares de vidas, revolucionou a Inglaterra, se espalhou pelo mundo todo. A EBD, nos dias de hoje, mantém o mesmo potencial, pelo menos tem que ser. A fórmula: fé, investimento, trabalho. A nossa fé é exercitada, provocada. É preciso que haja investimento. Nós investimos aí nas nossas salas, arrumamos, colocamos televisão. Esse ano, com a graça de Deus, né, Moisés? Nós vamos colocar o ar-condicionado, se Deus quiser, para você ficar bem também, né? E muito trabalho. O trabalho de você acordar cedo, se colocar à disposição para vir. O trabalho de estudo e de excelência do professor, enfim. A IBD hoje é um dever, é prioridade para nós aqui na igreja também, porque é uma das frentes que nos ajuda a crescer espiritualmente, amém, irmãos? Vamos lá. Agência de Evangelização e Discipulado. A IBD é um espaço privilegiado para, primeiro, potencializar a evangelização, receber pessoas não crentes, discipular classe de novos convertidos que nós temos, conduzir pessoas ao batismo. Sobre o batismo, olha que interessante. Uma das razões, o Marcus Tuller diz o seguinte: uma das razões porque apenas 5 em cada 100 decisões chegarem ao batismo, deve-se à falta de instrução bíblica. Porque eu não tenho conhecimento bíblico, porque eu não entendo as Escrituras, porque não é ensinado, nós não somos provocados, nós somos intimidados no sentido bom, ou intimados. Porque o pastor falou: olha, você precisa vir estudar, você precisa conhecer mais a Bíblia. Por isso que você não decide algumas coisas. Neste caso do batismo, as pessoas não sabem que, claro, que o principal, o batismo, na nossa compreensão teológica reformada, ela não salva ninguém. Certo, irmãos?
Nós não apresentamos nossos filhos lá para ser salvos, não. Mas é um resultado da nossa compreensão de fé na salvação em Jesus Cristo, pela fé que podem tornar-te sábio, pela fé em Jesus Cristo, é isso. A Bíblia, as Escrituras me traz a compreensão de que é uma ordenança, batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu me coloco à disposição para ser batizado. Muitos pais que vêm de fora, de outras denominações também cristãs, evangélicas e católicas, vêm e conversam comigo: pastor, eu quero apresentar meu filho. Nós não temos essa tradição na nossa igreja. Já fizemos muito isso, alguns fizeram. A ideia não é apresentar e achar que é assim e vai embora. Nós apresentamos para o batismo. É isso. Não obstante, Jesus foi lá apresentado, lá no templo, mas é circuncisão, exatamente. Então, irmãos, você traz o seu filho para o batismo. Vamos lá. A IBD, Agência de Genuíno Avivamento. Segura aí. O ensino da palavra de Deus é a base do genuíno avivamento. E é verdade, meus irmãos. Nas Escrituras nós encontramos alguns momentos onde Deus, olha aqui para mim, onde Deus resolveu rasgar os céus, aparecer e movimentar o seu povo aqui na terra. Avivamento não é um planejamento do homem. A gente coloca aqui uma faixa, terça do avivamento. É certo que a palavra de Deus pregada, ela aviva a gente, ela nos renova espiritualmente, mas não é essa compreensão de trazer um avivamento, como se a gente dissesse assim: Deus, se o Senhor não quiser, a gente quer. O avivamento é um despertamento que brota do coração de Deus, atinge uma cidade, uma igreja, um bairro, um grupo de pessoas, por misericórdia. E acorda como fez com Ezequiel no Vale dos Ossos Secos. Olhe para lá. Está vendo o que você está vendo? Estou vendo o Vale dos Ossos Secos. Está vendo? É possível ter vida ali? Não sei, Senhor. Diga para aqueles ossos. E Deus manda ele dizer. Porque às vezes a gente tem que dizer, quem vai levantar é o Senhor. A gente vai dizer, mas tem que colocar o Espírito dentro deles, é Deus. A gente vai obedecer, mas quem vai fazer a transformação da vida das pessoas é Deus, é o Espírito Santo, não somos nós. Mas tem que ter um profeta que veja, enxergue e mostre. Eu vejo essa igreja como um vale de ossos secos. Então fale para movimentar a igreja. Diga para que haja barulho dos ossos se batendo. E não é o osso de outro que bate no outro, que encaixa com o outro. Aí anda assim, né? Não, é o teu osso, é a tua estrutura, é o que você é. Você não vai ressuscitar com o corpo de outro, não é aqui, é reencarnação. Por isso, meus irmãos, o avivamento, ela começa com uma igreja também que ora, que busca a palavra, e Deus começa a despertar a sua igreja, de alguma forma, e aí começa aqui dentro, no meio daqueles que já são crentes, também pode acontecer isso, para que outros começam a ver o avivamento que está acontecendo naquela igreja. É como assim, nossa, aquele hospital, nós estamos sabendo que há cura, que há um bom atendimento, uma boa recepção, uma boa triagem. Então leve lá, porque a Santa Casa do Senhor, da 4 de abril, 551, está acontecendo uma coisa boa lá. Sim ou não? Sim. A sua casa também é um lugar abençoado para cura de pessoas. Esse estudo bíblico também não se restringe à escola dominical, mas dentro da sua casa. Segue em frente. A igreja precisa redescobrir o livro da lei do Senhor e voltar à sua essência. É verdade, quando a gente volta, porque os avivamentos lá no Antigo Testamento sempre foi a volta de um povo ignorante, que tinha uma tradição, tinha pessoas que sabiam da lei do Senhor, mas que tinham desprezado, esquecido da palavra de Deus. Só tem a palavra lá exposta na estante, não sei se tem estante hoje, ou no rack, ou não sei aonde. E aí fica lá, não há vida, não há comunhão com essa palavra. Então, quando Josias encontra lá no templo,
há um avivamento naquele reino, porque ele começou a descobrir que lá estava escrito que era para fazer isso, isso, isso. Esdras começou a descobrir isso, 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 e começou a gerar aquele choro emocionante em Esdras 8, onde as pessoas não tinham entendimento. Aí alguns homens que tinham entendimento começaram a explicar para o resto do povo, e a Bíblia fala da Biná. Biná é a palavra para entendimento no hebraico. Bina, o que é Bina, meus irmãos? Quem entende, não pode dizer que não entende mais. Porque se você está entendendo o que eu estou dizendo, já está registrado no seu coração e Deus sabe. O que a Bina faz? Qual o princípio da Bina? Captar, registrar. É alguém que liga para você e está lá no seu aparelho a Bina que registra quem ligou. A pessoa pode apagar no dela lá, mas no seu não tem como apagar, porque está registrado. Ele ligou para mim. É igual ontem, não fui mandar uma mensagem para o Juba, eu elaborei melhor a figura dentro do seu canal de WhatsApp, né? Dentro da sua... E eu mandei achando que estava mandando para mim, mandei para ele. E logo apaguei. Aí o Juba falou assim, queria falar alguma coisa, né? E eu mandei, depois eu apaguei e mandei para mim. Eu apaguei no dele, obviamente. Eu consegui fazer isso. Antigamente no telefone não dava para fazer isso. Mas ficou registrado que eu passei por lá. E essa é a grande questão. Vai ficar gravado no seu coração que você está entendendo o que eu estou dizendo. A Bina, que é o entendimento no hebraico, tem a ver com o coração continuamente se revelando. Algo dentro que passou com a palavra, registrando que eu plantei a semente da palavra e ela vai produzir, porque ela não volta vazia. Ela não volta vazia. Então a igreja precisa redescobrir na palavra de Deus a sua essência. Segue em frente. A igreja precisa voltar a ler, conhecer, entender e praticar a palavra de Deus. Neemias 8, de 8 a 9. Depois vocês leem esse texto que fala da Bina, exatamente isso. Vamos lá. A IBD é a agência de genuíno avivamento. Onde a palavra de Deus é ensinada e praticada, o avivamento acontece. Pecados são confessados e perdoados, os ídolos pessoais são banidos, o desinteresse pelas coisas de Deus desaparece, a aliança espiritual é renovada, e o povo passa a celebrar com alegria a vitória recebida. Amém? É isso. Vamos lá. Agora, 10 razões para você frequentar a escola bíblica dominical. Primeiro, porque você tem necessidade do genuíno e sadio alimento espiritual, que só pode ser obtido pelo estudo claro, metódico, continuado e progressivo da palavra. Qual a base bíblica para essa reflexão? Mateus 4,4, quando Jesus, ele rebate Satanás, dizendo assim, Jesus porém respondeu, está escrito, Satanás, né? Não só de pão viverá, mas de toda, que procede da boca de? Jesus estava com fome? Sim ou não? Sim. Quem que projetou para ele transformar pedras em pães? Satanás. Mas quem sustentou ele no deserto com a palavra de Deus? Foi? Por isso que a palavra deserto no hebraico é midbar, M-dabar, M-caos, dabar, palavra no hebraico. No caos a palavra vem para organizar a minha e a sua vida. O deserto é um lugar onde Deus organiza a sua vida com a palavra dele. Nem só de pão viverá o homem, mas da palavra que procede da boca. É a palavra que Deus vai alimentar você para você continuar no deserto até onde Deus quiser. 1 Pedro 2:2, desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado o crescimento para a salvação. Entenda, quando Pedro fala isso, ele fala assim, deseje ardentemente como crianças, porque a criança, quando está no estado de criança recém-nascido, ela grita, ela chora por muitas coisas, mas também porque está com fome, e é por causa do leite, que é a única coisa que ela pode tomar no primeiro momento. Mantenha o desejo de uma criança recém-nascida sobre a palavra de Deus, mas cresça como um homem maduro também, comendo coisas sólidas. Mantenha a fome em dia em relação à palavra de Deus. É isso. Do mesmo jeito que eu desejo, uma criança deseja, recém-nascida, beber o leite, quem não deseja sair daqui depois e ir para
para o Chiesa comer uma picanha vampira, cheia de sangue. Aí, pastor, está repreendido. Aí vai lembrar quando comer picanha, o pastor falou isso. Ai, Jesus, repreende essa picanha. Você deseja isso? É o teu desejo comer algo? Então, como uma criança que deseja o leite espiritual, continue nessa pegada, amém? Vamos lá. Segundo ponto, segundo razão. Porque você cresce, desenvolve-se através da palavra de Deus. Qual é o fundamento dessa reflexão? 2 Timóteo, que nós acabamos de ler, toda a escritura é teopneustos, Deus, pneu, o ar que vai dentro daquela borracha que faz o seu carro andar, soprada por Deus. O pneu é o vento que está lá dentro, não é aquela borracha. Toda a escritura é inspirada por Deus, soprada por Deus, e é útil para você caminhar. Se você você tem uma Ferrari, mas não tem vento nos teus pneus, você não caminha com a sua Ferrari, lá em BC. Você entendeu o que eu dizer, né? Você não vai para BC. Você vai descer lá para o inferno. Estou brincando. Útil para o ensino, destino, para a repreensão, correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus, homem antropos, ser humano, seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Sabe por que nós recusamos algumas coisas na igreja, assumir um compromisso? Porque não temos um relacionamento com as escrituras, porque naturalmente ela é soprada por Deus, ela é útil, ela é vantajosa, é lucrativa a palavra ali, e ela vai provocar um destino dentro de você, vai te repreender porque você está tentando ir para um lugar, corrigir se você estiver fora do lugar, e ela vai te educar na justiça, para que você seja um homem, uma mulher de Deus, perfeita e perfeitamente habilitada, autorizada para transitar na rua, porque você tem agora uma carteira celestial, que tem um conteúdo da palavra de Deus para te dar destino em nome de Jesus. Sobre isso, Colossenses 1,10 diz assim: a fim de viver de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra, e crescendo no pleno conhecimento de Deus. Terceira razão, porque você cumpre os objetivos da igreja do Senhor, pois os objetivos da IBD são os mesmos da igreja. Gente, apesar de ser uma programação anterior ao culto, ela não disputa com o culto, certo, irmãos? Tem gente que vem em um e não vai no outro. Se bem que tem gente que não vem na escola dominical e não vem no culto às 10h30 da manhã, mas vem à noite. Isso acontece também. Mas uma programação, um ministério na igreja não pode ser disputa com os outros ministérios, amém? Não pode ter disputa. Porque nós fazemos de forma a aperfeiçoamento dos santos, desempenho do serviço para a edificação do corpo de Cristo, que é a igreja. Olha aqui, você tem um propósito, você supre uma necessidade, você tem uma história nessa igreja. Portanto, ide fazer discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Efésios 4:12, olha lá. Ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo da igreja. Presta atenção, irmãos, é Ele, quem é Ele aqui? Ele mesmo. Quem está falando aqui é Paulo, mas falando de quem? De Jesus Cristo, o cabeça dessa igreja. Coloca profetas nessa igreja, apóstolos nessa igreja, evangelistas nessa igreja, pastores e mestres, para dizer, com a visão dele, do pastor, do profeta, do evangelista, para dar rumo para a igreja, para aperfeiçoar o restante das pessoas. Quem trabalha são vocês, mas quem dá a visão é o pastor. Volta lá, por favor. Porque quem concede é o meu Senhor, o teu Salvador, o Senhor dessa igreja, amém? Amém, irmãos? O Senhor dessa igreja é Jesus Cristo. Isso não vai mudar nunca, porque a construção não é um projeto pessoal de um pastor, é do corpo de Cristo. Nós somos aperfeiçoados ali como ossos quebrados. Aperfeiçoar significa catartismos, colocar um osso para baixo, no lugar certo, está fora do lugar, começa no lugar de novo para poder edificar, articular. É sobre isso. Prosseguindo.
4, porque você adquire qualidade bíblica e espiritual permanente, pois é a EBD que determina a qualidade e o nível espiritual da igreja local. Vamos lá, irmãos. Você tem sido luz e sal aonde você está? Ou você conversas fiadas por aí, na hora que precisa de uma solução, numa conversa, num bar, numa lanchonete, numa padaria, no colégio, na frente da escola, e você fala o que todo mundo fala, mas não traz soluções da palavra de Deus, para dizer sim, entende o que eu estou falando? Demonstrando que você conhece, você tem que ser lâmpada ali, luz ali. Provérbios 4:7, o princípio da sabedoria adquire a sabedoria, sim, com tudo que possuis, adquire o entendimento. Vamos lá, quinta razão, porque você, seja adulto, jovem, adolescente ou crianças, adquire uma fé mais robusta e madura, assim estará pronto e mais apto para desempenhar as atividades da obra de Deus. Hebreus 5,14 diz assim, mas o alimento sólido, olha lá, acabei de falar, é para aqueles que pela prática, obediência, têm as suas faculdades exercitadas para o discernir, não somente o bem, mas também presta atenção, o que eu falei sobre 14, sobre 2 Timóteo, que é conhecimento, entendimento e sabedoria, lembra disso? Ali ó, tudo para isso aqui ó, diz separar, cerne, meio, nimento, conhecimento para partir ao meio, alguém que, eu quero uma picanha, o cara vai lá, o quarto traseiro esquerdo ou direito do boi, da vaca, ele sabe onde está a picanha, então ele consegue dissecar, porque ele tem conhecimento, ele tem entendimento, ele tem sabedoria, ele tem discernimento de achar a picanha que você quer. Então tem gente que não sabe ler a Bíblia, tem gente no nosso meio que não sabe explicar, eu vou perguntar para o meu pastor. Você tem que ser esse aperfeiçoado, desempenho do seu serviço para a edificação do corpo. Então esse óleo dominical está liberado para todos aqui estarem presentes para participar desse ensino. Nós temos conhecimento, temos entendimento, mas não temos sabedoria e nem discernimento. E discernimento é um dos dons mais desprezados que nós temos por aí. O discernimento é aquilo que fala assim, eu não vou, eu vou. É a prudência. Não dá, não tem picanha. Mas é o quarto traseiro. Não, aquilo lá não é quarto traseiro, aquilo lá é colchão mole. Que parece com a peça da alcatra completa. E eu não sou açougueiro. É sobre isso, meus irmãos. Alguém é capaz de discernir, dissecar para você o meio onde estão as coisas. O que está acontecendo no nosso meio. Isso quem dá é Deus, baseado no alimento. Quanto mais profundo o conhecimento, entendimento, sabedoria você vai ter, discernimento para entender qual é o espírito, qual é a intenção, motivação. Porque Satanás quer cegar o entendimento das pessoas, e é dos cristãos. Antes, crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória tanto agora como no dia eterno. Para frente, vamos lá, 6. Porque você desenvolve a sua espiritualidade e o seu caráter cristão. E caráter tem a ver com o fruto do Espírito. Mas o fruto do Espírito é amor. Ele vai tratar você, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra estas coisas aqui, e não estas e nem aquelas, estas que acabaram de ser ditas, não há lei. Quando você é um homem que é desenvolvido pelo Espírito dentro de você, no seu caráter, não é pelo que você faz, é pelo que você é. Dom é pelo que você faz, mas fruto do Espírito trata com o que você é. E se tem amor, alegria e paz, é aquilo que você sabe que só vem de Deus, os 3. É Deus que dá. Deus te dá esses 3 aqui, longanimidade, benignidade, para você ter com seu irmão, E aqui, para você, fidelidade, ser verdadeiro, fiel, honesto nas suas coisas, mansidão, com você mesmo, precisando arrebentar com as pessoas, e domínio próprio também precisando arrebentar. Eu vou me segurar, eu sou uma Ferrari, quero andar 350 ali na Sampaio Vidal, mas eu sei que tem um 40 por hora ali. Eu sou um alazão, um cavalão, eu posso voar, mas eu sei que tem uma criança no meu lombo.
a vontade de explodir, mas eu tenho um espírito, fruto do Espírito dentro de mim que me domina. Amém? E que cuida do meu irmão e que me faz ter paz e alegria com Deus. Vamos lá. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. 7, porque você aprende e realiza a evangelização na IBD. E através dela, além disso, aprende a amar e cooperar com a obra missionária. Romanos 10, 14 e 15 diz assim: como porém invocarão aquele quem não creram. Como é que invocarão aquele que não creram? E como crerão de quem não ouviram? Está vendo como uma coisa puxa a outra? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Se eu for enviado, eu vou pregar. E se eu pregar, eles vão ouvir. Se eles ouvirem, eles vão crer. E se eles crerem, eles vão invocar. Deus está sendo deixado de ser invocado, porque não tem quem vai, pregue. E outros que ouçam para crer, para invocar o Deus que se invoca todos os dias. E disse-lhes, Marcos 16, 15, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Razão 8. Porque você tem oportunidades ilimitadas para servir ao Senhor, pois a IBD é o lugar para descoberta, motivação e treinamento de novos talentos. Sim, meus irmãos, eu lembro da escola dominical, eu perguntava muito para minha professora de escola dominical, eu era chato, e sou chato até hoje também, mas eu perguntava, e eu sabia que tudo isso provocava algo que eu me tornei hoje. Querer conhecer a palavra, perguntar, questionar, entrar numa demanda com Deus, apresenta as suas demandas, a palavra diz, apresenta, vem conversar comigo, apresenta as suas demandas, o que você quer saber? A gente não quer isso, porque a gente vai ser descoberto, e a gente vai começar a conhecer mais a Deus, e conhecer mais a Deus, é conhecer mais a si mesmo, mais de responsabilidade, mais de excelência, mais de compromisso, não envolvimento, não vem com ovo não, nós queremos o bacon. Vocês entendem o que eu estou falando aqui? A galinha vem te ajudar com o ovo, o porco para te dar o bacon e tem que morrer. Isso é compromisso. 1 Coríntios 12, de 4 a 6, ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo, há também diversidade nos serviços, olha aí, quantos estão aqui? Mas o Senhor é o mesmo, e há diversidade nas realizações, quantos estão aqui para realizar? Mas o mesmo é Deus, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em... Então a glória, sobre todos aqui, tanto no serviço como nas realizações, vem de quem? Vem de Deus e vai para Deus a glória. Então não tem projeto pessoal na nossa igreja. Vamos lá? 9. Eu tenho que ler aqui embaixo? E o que de minha parte ouvistes através de muitas testemunhas, isso mesmo transmite aos homens fiéis, e também idôneos para instruir a outros. Olha aí o que está dizendo Timóteo. A gente precisa de sim, olha uma liderança que nós precisamos aqui, e o que de minha parte ouvistes através de muitas testemunhas, Paulo está falando para Timóteo, sobre ele. Isso mesmo transmite a homens fiéis, e também idôneos para instruir outros. Então a escola dominical também é um espaço para a liderança da igreja, para os líderes da igreja, ou para qualquer um que exerça uma função, seja um homem transmitido, que receba transmissão, para também instruir a outras pessoas. 9, porque você reúne com a sua família, fortalecendo o relacionamento entre pais e filhos. As crianças crescem na disciplina do Senhor, e os casais aperfeiçoam a vida conjugal. E é verdade, como é bom ver casais juntos numa sala de escola dominical. Os dois pensam juntos. Ainda que a mulher fique cutucando você, ainda que um homem também cutuque a mulher também. Está vendo? Está vendo? Principalmente quando o pastor prega da função da mulher em relação ao marido, e também do marido em função da mulher. Só vê os irmãos dançando assim, na igreja, para lá e para cá. Efésios 6,4 diz assim, vós pais, não provoquei vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina, na demonstração do Senhor. Josué diz, eu e minha casa serviremos ao... Amém. Por fim, o 10, porque a sua vida espiritual é avivada, pois a IBD é uma fonte de avivamento, quer dizer,
porque estuda a Bíblia, né, é a fonte de avivamento, porque onde a palavra de Deus é ensinada e praticada, o avivamento acontece. Salmo 119, 50, que é, Salmo 119, meus irmãos, é uma declaração de amor pela lei de Deus. Se você vê, a cada parte, na sua Bíblia, no original, só no original tem isso. Os primeiros 8 versículos, tem outros versículos, até o alfabeto hebraico. Todas as letras do alfabeto hebraico, tem um bloco de 8 versículos que começam todos os versículos com a letra designada. Então, os primeiros 8 versículos do Salmo 119 é do Aleph. Todas as letras que começam, cada versículo começa com Aleph. Aí depois vem o B, o C, o D, e assim sucessivamente. Isso foi uma minuciosidade do rei Davi, inspirado pelo Espírito Santo, a escrever para dizer assim, Deus, eu amo tudo que é completo, de A a Z, eu estou aqui para dizer que eu amo a tua lei, a tua palavra, os teus decretos, as suas prescrições. Quem tem trabalho de fazer isso? Quem dedica isso? Quem quer estudar, quem tem interesse, quem tem fome? Quem tem fome. O que me consola na minha angústia é isto, que a tua palavra isso é avivamento, vivifica. Neemias 8, de 8 a 10, leram no livro, na lei de Deus, claramente, dando explicações, de maneira que, aqui a palavra bina, entendessem o que se lia, pois a alegria do Senhor é a vossa, aleluia, porque, vou dizer para vocês, na angústia, na perseguição, na angústia, na tribulação, onde você se sente sozinho, no deserto, ou abandonado, a única coisa que vai trazer alegria e força para você, é o entendimento das promessas de Deus naquele lugar de angústia. Jesus no Getsêmani falou assim, olha, para que as escrituras se cumprissem, então eu sei, Deus, que a tua vontade é melhor do que a minha, que seja feita a tua vontade. Então por isso que ele foi até o fim. Todo mundo tem um Getsêmani para passar antes de morrer numa cruz, porque as escrituras tinham que se cumprir, sobretudo as escrituras tinham que se cumprir. Então é isso que me traz alegria e força para continuar, e eu vou morrer naquela cruz, e muitos serão salvos. Uma igreja que experimenta isso, não tem medo de avançar, não é intimidada por nada, mas ela avança pela fé. Conclusão, no mundo, há um número inimaginável de escolas, mas nenhuma instituição escolar tem tido efeito tão benéfico sobre a família como a escola dominical, bíblica dominical. Em todos os países que valorizam as igrejas, sempre tem havido pessoas que se tornaram úteis à sociedade, que foram alunos da IBD. Eu não digo que foi na época de Calvino, mas Calvino, por ser um estudioso, Genebra, muito do que é hoje, é muito em função do envolvimento desse reformador Calvino, que formou o sistema presbiteriano de governo. Nós somos presbiterianos por conta de Calvino, que encontrou esse sistema de governo, de autoridade, de hierarquia, dentro das escrituras, essa meiuca, esse equilíbrio, e do mesmo jeito ele foi capaz de ser um homem de muita influência na sociedade da Suíça. Então a Suíça hoje é muito também, porque Deus honra os seus servos, mas não divide glória com ninguém. A glória sempre será de Deus, amém? Os resultados estão lá. Agora a nação brasileira pode viver isso? Pode. Pode. Desde que, se Deus fez com um homem, Deus pode fazer com muitos homens e muitas mulheres, amém? Deus quer começar primeiro dentro da sua casa, dentro do seu coração. A primeira casa que tem que ser organizada é o seu coração. Naturalmente, você quando é organizado, você começa a comer diferente, a dieta, aí outro começa, você está comendo coisa diferente, pois é, está vendo meu corpinho? É por conta que eu estou melhorando a minha dieta. Aí começa a influenciar outro, aí começa famílias saudáveis, igreja saudável, sociedade curada. Portanto, as igrejas evangélicas precisam valorizar mais ainda essa, que é, e certamente, a maior da escola de formação do caráter e de vidas transformadas. Finalizando, aqui está o material que nós vamos usar, principalmente, aqui, eu fui infeliz no fundo aí, mas aqui tem uma Bíblia, tá, irmãos? Uma Bíblia ali.
Material utilizado, Bíblia Sagrada, versão Almeida, porque eu gosto dessa versão. Isso aqui. Uma outra classe que nós teremos, uma classe que nós teremos esse ano, é a de curso de missões, missões e a igreja local, que vai ser liderada pelo presbítero Marcelo, junto com o presbítero João, é isso, Juba? Porque parece que o Nelson está aqui, não, né? Você não vai dar aula nessa sala não, né? Ou vai? Vai às vezes? Então o Nelson também, então o presbítero Marcelo e o irmão Nelson também vai estar ajudando nessa sala. Então você que quer saber um pouco de missões, permaneça aqui nessa sala, faça a sua inscrição hoje. Uma segunda é sobre o panorama bíblico do Novo Testamento, de Mateus a Filipenses, com o pastor Juba. O Juba às vezes usa quem? O João Paes. O João Paes às vezes, o presbítero João Paes também é usado para ministrar nessa sala. Então se você quer continuar, porque o ano passado, o segundo semestre, é o Antigo Testamento. Então você tem aqui a chance de fechar também nessa sala. Próximo. Aqui tem uma revista, Tempo de Crises, Enfrentando a Puberdade com Cristo, para os nossos adolescentes. Se você tem filho adolescente, pré-adolescente e adolescente, né? Só isso. Isso. Você pode falar com o pastor Juba, fazer a inscrição do seu filho e encaminhá-lo para essa revista aqui, Teen, para os nossos pré-adolescentes e adolescentes. Por fim, aqui o material é o John Piper, né? Os 5 pontos do calvinismo. Não está escrito calvinismo, mas está escrito embaixo, em direção a uma experiência mais profunda da graça de Deus, que são os 5 pontos do calvinismo. Essa sala serei eu e o William. Então, se você quer se inscrever também, fique à vontade. Nós vamos ter aí uma série de 10 lições dessa sala aqui, e você pode ficar à vontade. Convide alguém, de repente, que quer saber sobre o calvinismo e tal. Só lembrando que aqui nós vamos ver nessa aula aqui, que o calvinismo, os 5 pontos do calvinismo, não foi criado por Calvino. Calvino não se envolveu nisso, mas Calvino já estava morto, já estava lá na glória. Aí eu imagino do lado de Jesus, estão arrumando confusão lá embaixo, estão colocando meu nome, não falei, eu sempre preguei 3 pontos, estão falando que eu tenho 5 pontos. Eu sou presbiterano. Cadeira. Foi uma reação aos 5 pontos do arminianismo, que começou a deturpar, ou querer dar mérito ao homem, quando o homem não tem mérito algum para a salvação. Então foi uma reação, os 5 pontos do calvinismo, é uma reação aos 5 pontos do arminianismo, e você precisa saber disso, porque você está numa igreja presbiteriana, e não numa igreja outra com outra teologia, amém? Sendo assim, irmãos, amém? E eu terminei aí, com a graça de Deus. Irmãos, tudo bem sobre essa explanação? Todos entenderam, amém? Então, você está convocado, intimado, a se inscrever numa das salas propostas aqui. Escolha a sua, que tem a ver com a sua vida, que você quer aprender, e vamos avançar com uma igreja que está crescendo espiritualmente nas Escrituras, pela fé no Senhor Jesus Cristo para a salvação, amém? Vamos ficar em pé? Que você tenha um dia abençoado na presença do Senhor, amém? Um almoço gostoso, uma tarde com uma soneca abençoada, que você não tenha pesadelo porque comeu demais, porque eu já tive durante o dia pesadelo, gente, terrível isso, mas enfim, que você tenha uma tarde abençoada, amém? Tenha uma boa semana, testemunhe, seja um bom testemunho, deixe as pessoas verem em você que Deus está se movimentando na sua vida. Testemunha é isso, é o que o outro vê sobre o outro, não é o que você vê sobre você. As pessoas falam, nossa, aquela pessoa, aquela senhorinha tem Deus dentro dela. Aquele homem tem Deus dentro dele. Aquele homem lá é de Deus. Pode ver que Eliseu, né? Eles não se autodenominavam homens de Deus. Eles diziam, está lá vindo o homem de Deus. É isso, meus irmãos, é sobre isso. Que as pessoas olhem para você, no que você faz, no seu trabalho, na oficina, como advogado, como doutor, sei lá, líder de qualquer coisa, seção da sua empresa, eu não sei, secretário, secretária, motorista de Uber também, está aqui levantando a bandeira da categoria,
Não sei, você sabe o que você faz. As pessoas precisam ver que tem alguém se movimentando na sua vida, que guia a sua vida em nome de Jesus. Amém, irmãos? Então vão em paz em nome do Senhor Jesus. Vamos orar. Pai bendito, recebe a glória deste culto. As canções, as orações, as homenagens que foram feitas, as crianças lá embaixo, Pai, sendo ministrados pela Tua Palavra, a exposição sobre a importância, Pai, da Escola Bíblica Dominical, o envolvimento, Pai, da liderança dessa igreja, os bastidores, Pai, os ensaios, o preparo aqui, Pai, das irmãs da mídia ali, a diaconia, tudo isso, Deus, tudo isso, que nós tenhamos a consciência que tudo isso foi feito para a glória do Senhor. Queremos ser uma igreja que sabe o que faz, entende quem é e sabe devolver a glória para quem deve ser devolvido. Nos leva em paz para nossas casas, cubra as nossas vidas com teu sangue, revista as nossas vidas com a armadura do Senhor, o capacete da salvação, a couraça da justiça, o cinturão da verdade, calçando os pés com a preparação do evangelho da paz, o escudo da fé com o qual a gente pode apagar todos os dardos inflamados do maligno, e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda oração e súplica por todos os santos. Povo de Deus, receber a bênção do Senhor. Que o Senhor vos abençoe e vos guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre vós e tenha misericórdia de vós. Que o Senhor sobre vós levante o seu rosto e vos dê a paz. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão do Espírito Santo e o amor de Deus e Pai esteja com você hoje, até a volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém e amém. Dê um abraço no seu irmão em nome de Jesus.